Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para trazer um vídeo para compartilhar algumas lições que eu tirei para mim do filme O Oficina do Diabo do Brasil Paralelo. Então eu fui assistir esse filme na semana passada, eu comecei a assistir mais pelo entretenimento, mas com o tempo eu fui vendo que tem coisas maravilhosas que a gente pode tirar de lá e decidi gravar esse vídeo e compartilhar com você. Então se você ainda não assistiu, recomendo que você assista. Eu vou tentar fazer esse vídeo aqui com menos spoilers possíveis, mas, né, sabe que é difícil falar de um filme e não dar spoiler, então se eu acabar dando algum spoiler para você, me perdoe. Então vamos lá, para contextualizar. O filme O Senhor do Diabo, ele retrata o diabo, os seus demônios, o inferno, como uma empresa. Então essa empresa, qual que é o objetivo dela? A meta dela é conseguir almas. Então os clientes dessa empresa são as pessoas, somos nós. E a empresa concorrente no filme é retratada como Deus, céu, as coisas boas. Então o mal é tratado como uma empresa, o bem é tratado como uma outra empresa e nós somos os alvos das duas empresas, tá? Da empresa do diabo e da empresa concorrente. Bom, então a primeira lição do filme que eu tirei é que o diabo não quer necessariamente te derrubar de uma vez, tá? Ele pode fazer isso? Claro que pode, mas não é isso que é o objetivo dele. Por quê? No filme isso é retratado logo no comecinho. O personagem ele começa a se erguer, ele tem trabalho, ele faz faculdade, ele tem namorada, ele tem as coisas, digamos que principais assim da vida mundana para começar a crescer. Só que vai lá e um demônio, né, que no filme os demônios eles ficam observando as pessoas. Eu vou dissertar mais sobre esse assunto durante o vídeo. Então no filme os demônios ficam em volta das pessoas, assim como eu acredito que ficam no mundo real também, e ficam observando as brechas para colocar coisinhas, palavras, coisas, sentimentos que acabam fazendo você sofrer e te levando para baixo. Aí no filme, logo no comecinho, ele tem tudo isso e ele pega e do nada ele cai. E ele é obrigado a voltar para a casa da mãe no interior. Então, logo aí nesse comecinho do filme já mostra uma das coisas, né? Que daí um dos demônios que está junto com ele, ele acaba sendo visitado por um supervisor, que esse supervisor do demônio, no caso, é como se fosse um grau mais alto, né? Que ajuda o demônio a implantar estratégias. Então, a maioria das coisas do filme é esse supervisor do demônio que faz, como se fosse o diabo mesmo, dando ordem para o demônio, ensinando o demônio como é que estraga a vida de alguém, como é que arruina a vida de alguém. E o demônio, ele acaba derrubando a pessoa um pouco antes da hora. Aí o supervisor fala para ele: "Não, mas olha só, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, ele não foi para uma viagem que ele queria fazer a trabalho, porque ele não tinha dinheiro. Então, o máximo que aconteceu foi ele ter que se rebaixar e ir morar na casa da mãe numa cidade do interior. Então veja bem, o diabo, o demônio, ele poderia ter esperado muito mais a pessoa se erguer, a pessoa crescer, alimentando aos poucos o vício no álcool, o vício na droga, o vício na luxúria. Podia ir alimentando aos poucos até a pessoa ir crescendo, crescendo, crescendo e crescendo, para quando chegar lá em cima, ele derrubar e a queda ser maior. Então, é isso que o filme retrata, né? A gente vê uma frase muito conhecida, que é: quanto maior a altura que a pessoa sobe, maior a queda. Então, não necessariamente que o diabo ele queira te derrubar agora, que você talvez esteja crescendo, que você arrumou um trabalho bom, arrumou uma namorada ou se casou agora, por exemplo. Pode ser que ele esteja esperando e alimentando essas pequenas coisinhas do seu dia a dia. Um xingamentozinho ali, uma música que eu ouço ali, um julgamentozinho ali, um vício, né? Alimentando esses vícios, essas coisas básicas que você acha que não é nada, para lá na frente você acabar subindo, subindo, subindo e caindo. É por isso que tem muitas pessoas que a gente vê hoje em dia que fazem muitas coisas erradas e acabam subindo na vida, acabam indo lá em cima. Só que quando a pessoa está lá em cima, aí que é a hora certa de derrubar, tá? Porque uma mudança, uma destruição antes da hora, se ele te derrubar antes da hora, pode ser que você mude de vida, porque a sua queda não foi muito grande, entende? Então essa aqui é a primeira lição e a primeira estratégia do diabo.
Bom, a segunda lição do filme é algo que não necessariamente o diabo faz, mas é algo que já nasce com a gente tem que lutar constantemente contra isso. Que é o quê? O uso dos instintos, das emoções, sem racionalizar as coisas. Isso é muito perigoso, pessoal, muito perigoso, porque muitas das vezes a gente acaba caindo em armadilhas assim bestas por conta das emoções e dos instintos. Então, no filme, isso é retratado utilizando uma mulher. Então, muitas das vezes o ponto fraco de alguns homens, da maioria dos homens, na verdade, são as mulheres, por conta do instinto. Então, no filme, o personagem ele tá sozinho, né? Ele acabou perdendo tudo, como eu falei anteriormente, e ele tá talvez sedento por uma mulher, sedento por um abraço, sedento por uma atenção, né? Pela emoção. Então, ali no filme, eles estão tendo, ele está num ambiente que está tendo um debate teológico, filósofo ali, e em vez de ele racionalizar o debate, ele acaba prestando atenção na mulher que estava do lado dele e que acabou dando uma pequena atenção para ele. Aí ele virou, mudou completamente o foco dele e deixou o que era de importante, a parte da razão, completamente de lado. Ela acusou o amigo dele de ser uma pessoa do século passado, né, e tal, e ele concordou. Então até isso, ele até deixou o amigo dele de lado e deixou a apresentação de lado para dar atenção àquela mulher. Então isso é muito perigoso porque ele quer distrair. Então é isso. O diabo quer que você preste atenção no momento. Ele não quer que você racionalize o que está fazendo. Ele não quer que você pense um pouquinho. Ele não quer que você pare e pense, não, isso não é certo. Isso que eu vou fazer pode ser que dê errado. Não. Ele quer que você haja na emoção. E é por isso que muitas das vezes a gente acaba fazendo coisas erradas na emoção e depois fica pensando, putz, eu deveria ter pensado um pouco melhor. Bom, seguindo nessa linha de pensamento, né, a respeito de explicações, a respeito de pensamentos, né, a terceira lição que eu tirei do filme é que o diabo ele não é muito bom em explicar, e ele não precisa ser bom em explicar, ele é bom em convencer. Convencer sem explicar. Como assim convencer sem explicar? É muito simples. Pensa, por exemplo, que eu tenho certeza que você já comprou algum produto, seja físico ou na internet, sem explicação. Você só foi convencido daquilo. Você viu o produto, aquele produto te convenceu, ou alguém te convenceu a fazer alguma coisa e você nem parou para pensar, putz, será que eu preciso desse produto? Será que realmente ele é tão bom assim como está sendo falado, por exemplo? Isso é propaganda. E no filme é muito dito isso. No filme é dito que a propaganda é a alma do negócio do diabo. Porque o objetivo dele é que você não pense, é que você não seja convencido por argumentos. Porque quem é convencido por argumentos uma vez, é convencido novamente por argumentos mais fortes. Então, é isso. Ele quer que você vá lá, que você tome ação, que você faça, que você compre, que você fale uma palavra inadequada, que você tome uma atitude sem pensar. Ele te convença sem te explicar o porquê que você está fazendo aquilo. A quarta lição se aplica muito ao nosso dia a dia, muito mesmo. Você nem imagina como se aplica. Que é algo relacionado ao silêncio. O diabo odeia o silêncio. Porque o silêncio é um ambiente propício, um ambiente perfeito para introspecção. Introspecção é a reflexão e pensamento a respeito de nós mesmos, das nossas atitudes, das nossas falas, do que nós fazemos. Então, quando você, por exemplo, está lendo a Bíblia, talvez você lê algum versículo e você acaba refletindo sobre aquilo, sobre o que você faz. Às vezes você lê um versículo e você pensa, putz, eu estou agindo dessa maneira, estou agindo da maneira errada, da maneira certa. Só que isso normalmente você faz em silêncio. E é por isso que o diabo odeia o silêncio. E odiando o silêncio, ele tem que arrumar formas de sair do silêncio. No filme, isso é retratado através de discussões, brigas, para gerar a discórdia. Então, já aconteceu na sua casa, por exemplo, quando o ambiente estava em silêncio ou estava em paz, que alguém fez alguma coisinha que aquilo virou uma bomba e explodiu? Você está lá sentado, alguém chega em você e fala, tua mãe chega em você e fala, putz, por que você não fez tal coisa? Só questionando você.
Ela não foi te acusar de alguma coisa. Ela foi só fazer uma pergunta. E você acaba interpretando aquela pergunta de uma maneira errada, acaba falando mais alto, ela acaba tentando falar mais alto que você, e aquilo vira numa discussão, numa discórdia, cada um vai para o seu lado, nada é resolvido. Pronto. É isso que o diabo quer. Ele conseguiu. Discórdia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso. Isso é uma das coisas, eu acho que dessas 6 lições, é uma das coisas mais perigosas que tem, porque isso pode atrapalhar você no seu dia a dia, isso pode até causar morte. Por exemplo, em trânsito, muita gente morre por conta disso, por conta que a pessoa ela já está um pouco, ela tá um pouco nervosa, né? Vai acontecer alguma coisa, aí alguém bate no carro dela e vem xingar ela e aquilo acaba virando uma discussão e dá até a morte. Então é isso, tá? Tome muito cuidado para você não acabar caindo nesse tipo de armadilha, tá? No seu dia a dia. Ore, peça para Deus para te dar paz, para te dar entendimento, para que você entenda melhor o que as pessoas estão fazendo e você aja de uma maneira melhor com os outros. Beleza? Bom, chegamos na 5ª lição e eu acho que essa é a lição mais valiosa. Se você puder, se você quiser, na verdade, ignorar todas as lições desse vídeo e focar somente nessa, com certeza vai ser a que mais vai se aplicar no seu dia a dia e assim, a estratégia master, digamos assim, a pior e a mais poderosa que o diabo, com certeza, se ele não usou ainda, ele vai usar na sua vida para te destruir, tá? Então presta atenção. Essa lição é que o diabo, ele não precisa, ele não vai atrás e ele nem quer correr atrás de quem já é dele. Parece simples, né? Eu sei que você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar. Então, no filme, por exemplo, isso até é bem polêmico, acho que criou bastante polêmica isso, porque os demônios, eles não estão atrás das pessoas que estão no ambiente de luxúria, no ambiente de vício, no ambiente ruim, digamos assim, né? De alcoolismo, de vício, de droga, de fofoca, de julgamento, enfim, tudo isso que você sabe já que não presta, né? Que é dele. Ele não está lá. Eles não estão lá. Eles estão na igreja. Eles estão perto de pessoas que estão tentando se aproximar de Deus. Pessoas que estão tentando ser melhores. Pessoas que ignoram as coisas que eles tentam. Então, sempre tem muitos testemunhos de pessoas que se convertem, que falam, nossa, minha vida antes ela estava ruim, claro, porque eu não tinha Cristo. Mas agora parece que as coisas estão piorando, a vontade que eu tinha num vício, ela está maior, as tentações estão maiores, as provações estão maiores. É lógico, você está indo para o lado oposto que ele quer que você vá. É claro que se você viver uma vida, não estou falando aqui que se você viver uma vida para o diabo, a sua vida vai ser boa. Se você viver uma vida de vício, de droga, de coisas ruins, a sua vida vai ser boa. Não estou falando isso. O diabo vai aliviar para você, ele não vai estar com você. Eu estou falando que o médico, ele vai onde tem enfermo. Então, o enfermo, para o diabo, é a pessoa tentar se aproximar de Deus. E aqui que entra a lição que eu falei para vocês, que tem que tomar muito cuidado. Porque na igreja, pessoal, não é um ambiente totalmente afastado do diabo. Não é um ambiente que ele não consiga entrar, tá? As relações entre irmãos de igreja não é um ambiente que ele não consiga chegar de jeito nenhum, tá? Ele consegue, ainda mais quando as pessoas dão brecha para ele. Então, tome muito cuidado com essas 3 coisas que eu vou falar para você. Esses 3 passos simples que você já deve ter enfrentado ou que você vai enfrentar, tá? A primeira coisa, o primeiro passo é a vaidade. A vaidade impede a pessoa de observar os seus próprios erros, de refletir sobre os seus próprios erros e acabar julgando os outros. Como a igreja é um ambiente que você vai, que a tendência é você ir para melhorar, pode ser que você veja um irmão seu ou alguém que frequenta a igreja lá fora fazendo coisas erradas. E você sabe que é errado.
Só que daí você vai na igreja e você fica olhando assim, falando, nossa, aquele pastor lá, ou aquele padre, ele faz tanta coisa errada, eu vi ele fazendo tal coisa, eu vi ele falando palavrão, ou coisas até mais graves, por exemplo. Esse cara não devia estar lá. É muita hipocrisia. Esse cara é muito hipócrita. Só que você, fazendo isso, você acaba vendo o cisco no olho do seu irmão, o cisco no olho da outra pessoa, e não repara na trave que está diante de você. Você não repara que você também é pecador, que você também, ou até mesmo você já foi muito mais pecador do que você já cometeu muito mais pecados, e que você não comete talvez os mesmos pecados que ele comete, mas você também comete pecados. Todos nós cometemos pecados. Então, cuidado nessa parte da vaidade. O segundo passo é a soberba. A soberba é muito confundida com a humildade. Qual que é a diferença de uma das duas? Humildade é ação, soberba é sentimento. Quando você se sente humilde, você está sendo soberbo. Quando você faz ações, atos de humildade, você está sendo humilde. Tá? Então, muito cuidado com a soberba, porque às vezes você pode se achar próximo de Deus, você pode se achar santo só por estar na igreja. Não é necessariamente isso, tá? Você não está mais perto ou mais longe de Deus por estar na igreja, tá? Por falar alguma coisa para o seu irmão, por viver uma vida boa, tá? Todos nós estamos próximos de Deus da mesma maneira. Deus ama todos nós do mesmo jeito. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com a sensação de você se sentir humilde. Sempre que você se sentir humilde, reflita se você tá se sentindo humilde por ações que você está tomando. Nossa, eu sou humilde. Por ações que você toma ou só por um estado mental que você se encontra. E a terceira é o show de virtudes. Você tomar ações de humildade, aí já misturando um pouco da humildade, você se sentir humilde por você fazer ações e você fazer essas ações de humildade para ter algo em troca. Isso são as virtudes, é o show das virtudes, que é tratado no filme. Você fazer um ato de caridade pensando que você vai receber algo em troca. Você ir lá e você fazer um ato de caridade para alguém, você doar uma cesta básica, ou até mesmo uma coisa muito mais simples, uma coberta para alguém que está precisando, e você ir lá e tirar uma foto. Você vai pegar seu celular e tirar uma foto e colocar lá no perfil da igreja, colocar lá no seu Instagram, olha, atitude tal, tô fazendo bem, sei lá, você, igual muita gente faz, que é, principalmente na Páscoa e Natal, você ir lá, você pegar, você postar, ó, eu doei tantas cestas básicas, eu doei tantos ovos de Páscoa, eu doei brinquedo no Natal. E você ir lá e você gravar o vídeo lá de você dando para as pessoas, dando para a criançada ficando feliz. Claro que elas vão ficar felizes. O problema disso não está nas pessoas que recebem, está em você que faz, pensando nisso. No filme é retratado assim, da mão esquerda, sempre saber o que a direita faz. Você fazer alguma coisa esperando receber algo em troca. Um reconhecimento, um dinheiro às vezes, um muito obrigado até mesmo, tá? Então, cuidado com isso, beleza? Esses são os 3 passos, assim, principais, igual eu falei. Se você quiser excluir tudo que eu falei e só prestar atenção nisso, vai te ajudar muito, tá bom? E preste muita atenção, principalmente nessa parte de olhar para os outros e de julgamento alheio, até mesmo na igreja. A sexta e última lição que eu tenho para trazer no vídeo de hoje, lembrando que tem muitas outras no filme, se você assistir com certeza você vai acompanhar muito mais, tá? Só fiz 6 para o vídeo não ficar muito longo, né? E para ficar melhor de eu fazer o roteiro e dizer para vocês, tá? A sexta é uma das armas mais poderosas que o diabo pode ter na sua vida. E é uma coisa que acaba te destruindo totalmente, acaba te levando lá para baixo, tá? Que é o quê? Que é o sentimento de inferioridade. Isso, pessoal, é uma coisa muito séria, porque isso abate muitas das vezes muito mais os crentes do que os descrentes. Você se sentir inferior a alguém só porque aquela pessoa ela aparenta ser superior, tá? Você achar que ela é superior que você. Isso é muito perigoso,
porque isso torna você uma pessoa azeda. E você acaba ficando com raiva das pessoas que são superiores, por exemplo, num trabalho, que você tem um chefe, ou as pessoas que você acha que são superiores que você, tá? Então, tudo que aquela pessoa faz, tudo que as pessoas que você considera superior fazem, você acha que é idiotice. Por exemplo, um ato talvez de heroísmo, você acha que é um ato de idiotice, egoísmo e responsabilidade. Nossa, essa pessoa que deu a vida por outro, por exemplo, teve um incêndio lá e alguém foi lá e acabou salvando 5 pessoas e tal. Pô, o cara é um herói. Só que você, como você tá com o seu sentimento azedo, você tá com aquela mágoa, com aquela coisa ruim, você vai rebaixando a pessoa para chegar no teu nível e você fala, nossa, mas aquela pessoa podia... Pô, a pessoa se matou, cara. A pessoa se matou. O cara foi egoísmo, o cara fez isso só pra tentar ficar reconhecido depois e tal. Até quando a pessoa não morre, né? Isso acontece muito. Quando a pessoa não morre, que vem a galera falar, nossa, ele foi lá pra tentar ser herói. Então, sempre que você se sentir inferior a coisas que não correspondem, tá? Não tô falando de uma empresa, tô falando de na vida mesmo. Se sentindo inferior porque aquela pessoa ela fez mais que você, porque aquela pessoa às vezes está no púlpito e você não, está no púlpito pregando e você não. Aquela pessoa faz mais coisas que você. Aquela pessoa teve um ato de heroísmo. Aquela pessoa ou aquela coisa não aconteceu por conta de uma culpa sua, sentimento de culpa, de dor, de raiva, que fazem você se sentir inferior. Lembre que isso é só mais uma armadilha do diabo para te derrubar, para te deixar lá para baixo. E você ir caindo, e caindo, e caindo, e caindo, até chegar no fundo do poço. Até chegar onde Ele quer que você fique, tá? Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por todo mundo. Todo mundo é pecador, todo mundo está no mesmo barco, tá bom? Bom, então foi esse o vídeo, espero que você tenha gostado. E eu faço um convite para você. Assista o filme, se você não assistiu, e deixa aqui nos comentários se você concorda com alguma opinião minha, se você discorda. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se preparar, se fortalecer na fé, para não cair nessas armadilhas. E é isso, até o próximo vídeo.